Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje eu vou fazer um experimento novo aqui no canal, que é a Attire Maker, ou Attire List, em que a gente vai avaliar uma franquia de terror sendo o Massacre da Serra Elétrica, a franquia O Massacre da Serra Elétrica, considerando desde o primeiro filme até aquele, digamos, prequel que foi lançado em 2017. E para isso eu convidei um querido amigo meu, o Cauê Petito, que é jornalista, crítico de cinema, ele escreve para o Cinemação, ele também já cuidou da curadoria do Cinefenômeno, que é especializado em cinema fantástico. E assim, o Cauê é a pessoa com mais conversas sobre filmes de terror. Eu falei, deixa eu iniciar um quadro assim e trazê-lo como convidá-lo. Cauê, obrigado pela sua participação. Valeu mesmo. E você quer fazer alguma colocação? Eu introduzi adequadamente? Não, com certeza, inclusive até com mais cacife do que o normal, mas é exatamente isso. Você também é a pessoa em relação a filmes de terror, horror, enfim, o que vocês prefiram chamar, que eu mais falo e prezo pela opinião, inclusive até mesmo do Pânico 5, que não é Pânico 5, que está nos cinemas aí, eu e o Alex, a gente teve uma, uma lavagem, a gente lavou roupa, assim, roupa suja sobre o filme, porque, enfim, isso é papo para outro vídeo, mas agradecer aqui, Alex, pelo convite, obrigado mesmo, a gente já devia ter feito isso faz um tempo, inclusive, e eu estou muito feliz que a gente está aqui falando sobre filmes e filmes de terror e coisas que a gente ama profundamente. E é isso. Valeu, Alex, pelo convite. Não, eu que agradeço. De fato, a gente ficava muito tempo assim falando, vamos gravar sobre isso, sobre aquilo, mas nunca dava certo. Aí veio a pandemia também. Aí, como a gente sempre lembra, assim, franquias, os altos e baixos de Sexta-feira 13, de Halloween. Halloween, principalmente, né? A gente discutiu muito por conta desses dois filmes mais recentes. Mas a gente decidiu pegar o Massacre da Serra Elétrica porque no dia 18 de fevereiro deste mesmo ano vai chegar à Netflix um novo Massacre da Serra Elétrica, do David Blue Garcia, que é um filme que já está gerando aí umas controvérsias no sentido de que ele teve vários problemas de bastidores e todos os fãs aguardavam o lançamento nos cinemas, mas a Netflix acabou comprando os seus direitos para exibição. E isso geralmente não é um bom sinal, porque se o filme ele apresenta vários problemas de bastidores e a Netflix decide bancá-lo, então significa que a coisa não deve ser muito bacana. Netflix, mas é engraçado. Perdão, foi mal, mas é exatamente isso. Netflix, o lugar onde filmes ruins vão para morrer, na maioria dos casos, né? Mas, enfim, só é isso mesmo. Você falou que a gente sempre conversava e é tipo isso. O pessoal não conhece, mas tipo, a gente tem um grupo e é sempre. A gente vê um filme de terror novo, desses novos lançamentos, desses resgates, desses clássicos do terror, e é tipo, Alex, Cauê, e aí, o que você achou? O que você achou? E eu acho isso super legal, assim. Enfim. E agora, o mais nova reboot, sequência reboot, é o novo Massacre da Serra Elétrica, produzido inclusive pelo Fede Alvarez, do A Morte do Demônio, o remake, do O Homem nas Sombras, enfim, a gente está aqui para falar aí sobre os filmes anteriores da franquia, não é mesmo? E assim, a coisa do ruim é até meio complexa no sentido de O Massacre da Serra Elétrica, porque tem alguns episódios que tem um consenso nada positivo. Na verdade, praticamente todos que tiveram após o original, mas assim, tanto o Cauê quanto eu temos um carinho especial. Eu vou identificar aqui se algum episódio em específico a gente tem uma opinião muito divergente, mas a gente tenta, em conjunto, encontrar um consenso nessa Time Maker. Aí, como vocês podem ver aqui na tela principal, que está ampliada, a gente tem todos os episódios da franquia,
desde o original do Toby Hooper até, como eu apontei, o filme de 2017, que é um prequel. E a gente dividiu em 4 colunas aqui. A cena mais baixa de bombas, caso a gente considere o filme como péssimo, uma bomba mesmo. E aí a gente tem umas costelinhas aqui de carne. A nossa cotação máxima vai ser por 4, que a gente considera como um filme ótimo / excelente, uma obra-prima também, dependendo. Aí tem aquelas outras colunas, aquelas fileiras intermediárias de um filme bom e aquele que é apenas regular. Então, para iniciar... A gente tem esses bifes de carnes humanas ou não, de acordo com o que você prefira aí, para fazer esse tire list aí. A gente pensou, vamos elaborar um nome para essas fileiras, como que a gente faz? Eu queria colocar emoji de motosserra, mas não existe, então a gente usou mesmo essas costelas aí de carne. E eu já vou agradecer previamente para Marlboro, fazendo a nossa publicidade. Estou brincando, gente, mas enfim, é isso aí. Obrigado, Marlboro, pela o publi. Não, como é filme de terror, está autorizado bebidas alcoólicas, cigarros e drogas. Bom, Cauê, vamos começar então por 1974, o famoso massacre da Serra Elétrica do Toby Hooper. É meio o Massacre da Serra original, que enfim, ele é um clássico inquestionável do gênero. Ele talvez tenha inaugurado aí um segmento a seguir dentro do gênero, que era esse do slasher movies, né? E com esse registro muito cru que outros cineastas como Wes Craven e John Carpenter também seguiram algumas dessas obras daquele período. E é justamente esse aspecto da crueza que o mantém assustador até hoje, com essa filmagem que às vezes até parece, sei lá, um registro de fato verídico daqueles eventos. Exato. Você pensa, Cauê? Eu acho que falar sobre o Massacre da Serra Elétrica no original é quase como chovendo molhado, assim. Todas as alcunhas que você escuta, que quem está assistindo aí escuta sobre o filme normalmente, são... É realmente isso, é um filme cru, visceral, muito pela forma como ele é filmado, muito pela a forma dele como filme, quase parece um filme documental, assim, e deve ter sido um dos filmes que popularizaram também o baseado em fatos reais, né? Assim como o Psicose original, ele é baseado num assassino da vida real, que é o Ed Gein, que era um assassino que ele colecionava partes dos corpos das vítimas, vestia a máscara da mãe, a máscara de pele da mãe, ele vestia ela, fazia carteira, cinzeiro de partes da pele de pessoas, e você vê antes do filme começar, até mesmo na época, eu imagino, o relato inicial em narração em off, né? Tipo, tais adolescentes se perderam e tal, atribui já um peso para o filme, de tipo, baseado em fatos reais e tal, é meio que um atestado do poder de crença do cinema, assim, tipo, isso aconteceu, isso realmente aconteceu e tal, e aí você vê um filme que ele quase não tem trilha sonora, os planos dele, que algumas pessoas chamam de cinema verité, né? Mas, na real, é um aspecto quase documental mesmo, assim. Crueza, visceralidade, do contrário do que muitas pessoas falam, é um filme que tem pouco sangue, mas você sente pra caramba a violência que acontece no filme, é um filme muito sujo, de todas as formas que você vê assim, e 4, para mim, é um filme realmente, tipo, definidor como o Alex falou, né, quase que um definidor do gênero, assim. Não sei, assim, o que você acha, Alex? Eu concordo absolutamente com tudo que você disse, e até mesmo por entrar mais em relação a esses aspectos de crueza que eu apontei inicialmente.
E acho curioso também como é um filme que provavelmente foi o que o Tobe Hooper em vida fez com menos recursos e saiu como a grande obra-prima dele. E assim, eu penso às vezes que o Massacre da Serra Elétrica ele até foi feito assim um filme sem grandes pretensões. Eu acho que ele não tinha, ele acho que não tinha essa intenção de se levar a patamares que fossem além do que simplesmente entregar um filme cru e cruel de terror. Mas acho que existe acho que tanta vontade, tanto tesão em produzir esse filme que eu acho que às vezes até de forma inconsciente algumas decisões ali criativas do Tobe Hooper acabam enfim, levando mesmo os resultados e que o efetivam como a obra-prima do gênero e também do cinema que é hoje. E é tipo, exatamente isso que você falou, a falta de recursos. Existem casos onde a falta de recurso evidencia a precariedade. Mesmo você vê o arranjamento de planos, assim, tem um aspecto meio amador que, nesse caso, naquela época, apenas contribuiu mais para esse sentimento de realidade, de aproximar a realidade. Então, o que seria a falta de recurso se torna um valor de produção mesmo, assim. Falar sobre o primeiro massacre da Serra Elétrica é cair nesses adjetivos que são muito propensos para o filme, que é visceral, cru, e essa crueza eu acho que é o que define o filme como uma obra acima, assim. Tem, obviamente, tem as alegorias, que, como o Alex falou, assim, parece que foi um filme que ele tinha as suas alegorias e simbolismos, mas não era nada não se fazia um alarde em relação a elas. Tanto que a gente já vai falar sobre o filme, isso foi reiterado no Massacre da Serra Elétrica 2, né? Que é um filme sobre os males da sociedade norte-americana em relação à Guerra do Vietnã, né? O próprio Tobe Hooper falou sobre isso e existe todo esse contexto, né? Do tipo, tem esse América quase pós-apocalíptica, onde essas coisas, essas violências extremas e desumanas, onde todo mundo é desumano, onde não existe recurso, não existe gasolina, não existe nada, e tem algumas coisas acontecendo extremamente violentas e desumanas e morre aí, nada vai ao público. Não existe registro disso e ninguém pode te ajudar, sabe? Tipo, é um filme que acaba sendo rico tematicamente, mas como obra isolada, ele cresce muito. E a prova da gente estar falando sobre ele agora e ter um filme novo saindo na Netflix sobre ele, acho que é parte desse legado, né? Eu quero aproveitar o gancho que você já citou a sequência, que é o Massacre da Serra Elétrica 2, que o Tobe Hooper fez. O próprio Tobe Hooper cuidou da direção também. 12 anos depois, foi em 86, né, que ele foi produzido. Mais de 10 anos depois. O que não é muito habitual também no gênero, que eu lembro que até mesmo esses filmes que foram feitos assim com recursos similares, recursos financeiros similares ao de O Massacre da Serra Elétrica, se eles já tinham uma expressão no cinema, já era o suficiente para confirmar ali uma sequência. Como aconteceu com Wes Craven no caso de The Hills Have Eyes, né, que deu aquela sequência horrível, né? Mas a gente... Quadrilha de Sádicos. Quadrilha de Sádicos. Vamos deixar isso para lá. Mas assim, vamos conversar então sobre o segundo filme, porque eu lembro que eu queria mencionar que assim, tem uma relação de afeto com ele, porque foi o primeiro massacre da Serra Elétrica que eu assisti na minha vida. Eu lembro que eu era criança e estava eu provavelmente fui no TV Terror, talvez, que era aquela que era sempre exibido na madrugada de sábado para domingo na TV aberta, que era na Rede TV. Sim. Eu lembro que eu peguei uns flashes assim do Massacre da Serra Elétrica 2, sobretudo o final que se passa naquela montanha. Sim. Mas assim, eu concordo, acho interessante esses apontamentos que você fez sobre essa sequência, sobre a maneira como ele faz um registro também daquela
daquela época, né, dos anos 80, em que a gente tinha uma conversão, de certa forma, da juventude hippie para a juventude groupie, né, daquela fascinada pelo capitalismo, por Wall Street, e o filme ele faz assim comentários bem explícitos em relação a isso, mas ao mesmo tempo eu sinto que é um filme assim bem deficiente, sobretudo na construção narrativa. Eu queria saber um pouco mais de você, se você concorda com isso ou não, quais são as qualidades que você vê nessa sequência. Cara, é incrível, a gente não sabia disso, a gente é amigo há anos e fã de terror há anos, mas o Massacre 2 foi o primeiro que eu assisti também, e eu assisti também quando criança, e mesmo quando criança, através de comunidades do Orkut, enfim, eu lia sobre o Massacre da Serra Elétrica e o quão transgressor era, e quando eu vi e eu lia justamente sobre essa violência crua, e eu assisti o filme quando criança, e eu tive na época eu meio que já sabia que ele era, eu não sabia verbalizar que ele era satírico e exagerado, mas quando eu era criança eu falei, é isso? É isso? Não, é isso que é o Massacre da Serra Elétrica, sabe? E eu gostei, mas existiu, tipo, eu falei, eu acho que talvez não seja o que eu achei que pensava. Só que, obviamente, depois, né, na vida, crescendo, reassistindo o filme, eu acho, e a gente vai discordar disso aqui, mas eu acho que é um filme também nota máxima ao lado do primeiro, justamente pela subversão que ele faz, assim. Não só no nível das ideias, né, porque a ideia da subversão da sequência, por si só, não basta, né, mas eu acho que é um filme onde você finalmente, enquanto o primeiro é um registro muito específico e muito contido de uma situação extremamente perturbadora e violenta que era por si só também uma alegoria, no segundo filme a gente não só vê um filme que é mais profissional, não nos valores de produção, na forma e tal, mas é onde ele brinca não, mas ele exercita mais a linguagem do cinema, seja em apresentação de personagens, na construção do universo e coadjuvantes que de fato existem num mundo vivo, né? O primeiro filme são esses hippies, hillbillies, o que seja, esses hippies entrando num mundo isolado de violência e de seres repugnantes. E o segundo filme ele trata do mundo um pouco maior. Assim, você tem as pessoas xerifes, pessoas da polícia, pessoas que estão em Dallas assistindo um jogo. Você tem uma sensação de universo que essencialmente quer passar a mesma mensagem que o primeiro filme, mas o mundo é mais vivo e soa mais como um filme convencional em relação com uma forma, não só como ele é filmado, mas como o roteiro e o enredo se desenrola. O principal motivo de eu gostar do segundo filme, na real, é o elemento satírico, o que fez ele ser um filme muito injustiçado nos anos que seguiram ele. Que o Tobe Hooper fez um filme que, querendo ou não, definiu muito do gênero e do terror nessa crueza e sadismo e visceralidade, e voltando mais de 10 anos depois, como é que ele vai fazer uma sequência para um filme extremamente influente? Ele vai virar ele de cabeça para baixo. Então ele faz uma sátira, ele eleva todos os elementos, adiciona muita coisa cômica. Mesmo o pôster do Massacre da Serra Elétrica 2 é parodiando o Clube dos Cinco. Então é essencialmente a mesma mensagem, e é tão eficaz quanto para mim, só que seguindo um estilo e forma diferente, assim. E para mim é de forma igual, potente ou eficaz, saca? Sim. Então, tipo, o segundo filme para mim tá tipo do lado do primeiro em relação no tier list, assim. O que você acha do segundo, Alex? Então, como eu apontei, eu não acho ele um grande filme. Eu acho que ele, na verdade, está bem distante assim, de ser até mesmo algo equivalente ao original. Eu gosto muito, muitos anos depois, quando tive a oportunidade de rever ele, inclusive em alta definição, fiquei muito impressionado até mesmo pelas cores, pela equivalência em relação à protagonista, que eu acho ela tão simpática quanto a original, embora seja numa pegada totalmente diferente.
Mas eu também fico pensando nesse teor satírico, eu não sei se é uma boa ideia quando você, sabe, você inicia uma franquia que não foi pretendida como uma franquia, mas enfim, ela se tornou. Mas acho muito estranho quando você faz uma obra original que ganha esse status de clássico instantâneo, assim, e você volta a esse universo com um tom totalmente diferente, assim, daqui o satírico era algo realmente, era uma pegada muito séria. Eu acho que as franquias que têm esse teor mais satírico, acho que elas funcionam melhor para mim quando elas já estão no estágio mais avançado. Eu acho que para mim, por isso eu já antecipo que eu acho interessante o quarto filme. Eu vou entrar mais nisso quando a gente chegar até ele. Sabe por que é sensacional? Porque tem Dennis Hopper. Tem o Dennis Hopper safado, brincando com serras elétricas, tipo, eu acho que é a síndrome do Halloween 2, onde, tipo, o John Carpenter fala, né, tipo, aquele filme lá, para escrever aquele roteiro, o estúdio me chamou, eu bebia 2 packs de cerveja todo dia e escrevia sobre o filme, eu não gosto do filme, e aí, tipo, o Tobe Hooper é quase a mesma síndrome, só que foi tipo, bom, a única forma de eu fazer o que o estúdio está querendo é meio que subverter isso e tipo, eu entendo totalmente o que você está falando. E eu concordo. Mas a imprevisibilidade do rolê eu achei foda. Foi mal. Não, eu ia falar que vale lembrar também que essa sequência foi produzida pelaquela infame Canon, né? Canon, que ficou inclusive insatisfeita com o Tobe Hooper quando viram o que ele entregou, né? Eles viram que ele entregou um filme que não era de fato assustador como o primeiro filme, mas é isso, assim. Então, como a gente não bateu muito nisso aqui, então a gente entra num consenso de deixá-lo com 3. Na verdade, eu não sei se é costela, né? Eu não sei se é costela. São 3 costelas de Scream Queen, infelizmente, ou de coadjuvantes. Não, mas eu acho... Beleza. Beleza. Vamos partir para o terceiro, então, Cauê, que é o Massacre da Serra Elétrica 3. Que eu já sei que eu gosto mais do que você, infelizmente. No original, ele é o Massacre da Serra Elétrica 3 Leatherface, né? É um filme que foi produzido em 1990, dirigido pelo Jeff Burr, e que tem, olha só, o Viggo Mortensen no elenco. Viggo Mortensen é novinho. Não sei se chega a ser um dos primeiros trabalhos, que eu acho que já nos anos 80 ele já tinha ali uma produção ali como ator. Eu acho que literalmente esse daqui é o episódio heavy metal da franquia, algo que é inclusive enfatizado pela própria trilha sonora, né? Eu até tinha já conversado com você que eu detesto filmes de terror que tem a sua trilha sonora de heavy metal. A não ser aqueles que passam no universo musical, mas sim. Eu não gosto. Eu não gosto desse terceiro filme. Você já tá vendo um filme de terror. Então, por que enfatizar isso com a trilha, com heavy metal, saca? A coisa mais óbvia. Mas eu acho que é um pouco disso, assim, é um produto do tempo dele, saca? Anos 90, associar o terror com esse gênero musical. Mas eu realmente acho que, por mais que não seja um filme até bom mesmo, não é um filme bom, ele ajudou a cimentar várias das... tonalmente e de enredo, coisas que a gente veria em todos os Massacres da Serra Elétrica seguintes, assim. Seja com a presença das crianças, com a matriarca da família presente no filme. Eu acho que é um divisor de águas até pro mal, assim, da franquia, o terceiro filme. Eu acho que esse terceiro episódio, eu tenho um livro que fala sobre toda a franquia Massacre da Serra Elétrica, que foi publicado pela Dark Side, inclusive é uma muito recomendada. E talvez tenha sido o filme da franquia que mais sofreu em relação à censura. E eu não consigo nem me recordar se quando eu assisti pela primeira e única vez foi a versão sem censura. Eu acredito que sim. E
Eu lembro que eu fiquei muito impressionado. Um dos aspectos positivos para mim dessa sequência foi justamente os coadjuvantes, ali, aqueles personagens que orbitam ao redor do Leatherface, como a própria garotinha, que tem aquela feição angelical, e você vê um demônio. Sim, inclusive, sim. Ela tá na sequência, na cena que para mim é a melhor do filme, que é aquela da marreta do sujeito virado de cabeça para baixo. Ela aciona a marreta para, enfim. Inclusive, a franquia do Massacre da Serra Elétrica é uma das mais eficazes de uma convenção do terror que eu amo, não sei você, Alex, que é tipo quando um corpo é atingido na cabeça por algo e o corpo começa a ter espasmos e você tem um close nas pernas se debatendo ou tremendo. Todo filme da Massacre da Serra Elétrica tem isso, assim, eu acho impressionante e é meio que isso, essa cena é muito boa mesmo. Eu gosto, você falou isso das convenções também, eu gosto como, tipo, tem coisas mecânicas no filme, sabe? Tipo, seja o modulador de voz da matriarca da família Sawyer, seja o mecanismo na perna do Leatherface, fazendo referência ao primeiro filme, o gancho na mão, tipo, é o filme onde começou a ficar meio mecânico as coisas, tipo, o que é tão assustador quanto, assim, substituição de membros por partes mecânicas, tipo, é uma coisa que é muito presente nesse filme, assim, quase que tipo, o prelúdio do futuro, tipo, partes mecânicas, mesmo eles apertam um botão e do nada os ganchos descem, começou a ter essa parada meio futurista, assim, não sei, mecânica. O Leatherface, ele tem ele impõe uma presença que é bem diferente dos anteriores e é um brutamontes, assim, que de certa forma causa também uma certa apreensão, assim, quando a gente assiste. Mas eu lembro que esse, até mais do que o segundo filme, me incomoda muito por conta do desenvolvimento da narrativa. Nesse terceiro filme específico, tem um personagem que literalmente a gente vê ele morrendo diante dos nossos olhos, que pegando aqui, é o Ben, interpretado pelo Ken Foree, e que é o personagem preto, né, do típico dos filmes de terror. Ele é assassinado diante dos nossos olhos e de repente ele volta intacto ao final para ajudar na sobrevivência da mocinha. Eu lembro que esse é um aspecto para mim bem vergonhoso, assim, em toda a franquia, dessa demonstra também a bagunça que é esse filme, que eu acho que foi muito prejudicado justamente por conta dessa questão que eu já apontei da censura. Eu acho que eles têm que cortar muitas coisas e fazer outras, e esse personagem acaba sendo o sintoma dessa recostura aqui. Exato, é uma Massacre da Serra Elétrica que, tipo, quer ser uma Massacre da Serra Elétrica, quer adicionar uma seriedade, mas ele inclui, como você disse, talvez por interferência dos produtores, não sei, se torna um filme meio que sem pé nem cabeça tonalmente, assim, tipo, não existe muito uma clareza de mood mesmo, narrativo, assim, é complicado. Tem muitas, eu acho que tem muitos elementos que ajudaram a definir o que a franquia se tornou, mas ao mesmo tempo tem coisas muito precárias, básicas, seja de roteiro, enredo, enfim. A gente combina o que então aqui? No 2, então, 2 costelas. Né? Eu acho justo. É justo. Agora a gente vai para o quarto filme, que é o infame Massacre da Serra Elétrica, O Retorno. Ele foi produzido em 1994, com direção do Kim Helkel, e que traz aí até hoje, duas grandes estrelas do cinema que estão no início de carreira, que é o Matthew McConaughey e a Renée Zellweger, 2 oscarizados. Que como a nossa rainha dos baixinhos tentaram, quando eles realizaram obras onde eles ganharam se alçaram à fama, né? Foi mais ou menos na mesma época e tal. Eles tentaram esconder o filme, os agentes deles tentaram fazer o filme não ser lançado no cinema, justamente porque é isso, né? Até mesmo como os filmes de terror eram encarados na época, né? Que é tipo
uma coisa totalmente B e vergonhosa. Eles tentaram a todo custo, tipo, não fazer o filme não ser lançado nos cinemas, né? E aí temos aí esse quarto excêntrico filme, né? O que você acha? Então, até tava. Eu não sei se eu concordo muito com essa coisa da vergonha. O Matthew McConaughey, eu nunca vi exatamente ele sendo muito vocal em relação a esse filme. Vale lembrar que esse massacre foi rodado poucos meses antes dos agentes de ambos conseguirem para o Metro. Eles trabalhavam, inclusive, para a mesma agência, se eu não me engano. Aí o Metro, ele protagonizou o Schumacher com Samuel Jackson, e a Renée Zellweger conseguiu o papel ali da mocinha de Jerry Maguire com o Tom Cruise. O Matthew McConaughey, eu não tenho muita certeza assim, se ele tem assim, algum estranhamento ainda com esse filme. Eu lembro que perguntaram sobre ele em anos recentes e ele foi super tranquila, mas a Renée Zellweger, ela disse que nunca teve vergonha sequer desse massacre. Eu acho que foi mais um movimento mesmo das agências que trabalhavam para eles, e do que necessariamente algo, enfim, uma vergonha que partisse deles mesmo. A Renée Zellweger, inclusive, achei muito fofo que ela fez o Roll Recall do Yahoo Entertainment, e ela disse que eu fiquei muito orgulhosa que alguém realmente confiou em mim para ser a protagonista de um filme, e é algo que eu sempre estava tentando e só conseguia papéis pequenos. Ela falou com muito orgulho desse filme, assim, para falar a verdade. Ela disse que foi totalmente perigoso, que ela fez coisas que provavelmente não seriam autorizadas por conta do baixo orçamento, mas ela se mostrou muito orgulhosa, assim, por essa oportunidade. E lembro que até tem um filme chamado Deixe-me Viver, que ela é coadjuvante, tem a Michelle Pfeiffer, e ela faz uma personagem que é também ela é uma atriz de filmes B de terror, e acho que ela utiliza até mesmo um trecho desse Massacre da Serra Elétrica nesse filme, que é um drama. E assim, eu gosto muito desse massacre, que eu tive a oportunidade de revê-lo com você e com o Danilo Calazans, um amigo em comum nosso, numa maratona de terror que a gente fez aqui em casa. Sim. Eu acho ele, assim, uma porra louquice muito divertida, assim, que as pessoas consideram os piores filmes já feitos, mas eu acho que aqui é um momento em que a franquia estava em processo de construção, mas já se mostrava ali num desgaste criativo, e que até mesmo o tom de sátira, para mim, é mais permissivo, sabe? Exato. Eu acho que, tipo, depois do terceiro filme, ele abraça mais que o segundo a sátira, e ainda, além de contar com o retorno da atriz do primeiro filme, numa ponta no final, né? Ele adiciona um conceito meio bizarro, aleatório e surpreendentemente interessante. No final, quando vem uma limusine, pega a protagonista no clímax do filme e fala, foi um experimento. E é quase metalinguístico, assim, do tipo... todo esse filme foi um experimento, e aí você tem também o Leatherface totalmente androgenado, né? Muito bizarro, acho que das formas boas, assim, eu concordo com você. É um filme que ele fica constantemente desafiando os limites do bom senso e do ridículo, e acho que no final ele consegue sair impune disso, sabe? Por mais que, né, em todos os anos ele tenha sido ridicularizado por uma galera, assim, mas eu acho que nos últimos anos ele tem tido uma ressurgência, sabe? Uma reavaliada. Eu acho que... Fala, foi mal. Não, é que eu já falei muito sobre ele, mas acho que ele é ruim, ele é ridículo, ele sabe disso, e eu acho que ele faz isso muito bem. Você coloca aquela personagem que gosta de exibir os seios, né? Como uma pessoa que tá numa família de canibais e que só pede pizzas vegetarianas, meu, não tem coisa mais... Exato. Mais assim, um tom de sátira desse filme. Exatamente. Agora, onde é que a gente coloca ele? Eu coloco com 3 costelas, assim, fácil. Eu também. Obrigado. Sem peso algum na consciência. Sem peso algum, gente. Sem peso algum. Não, vão revisitar esse filme, sério. Revisitem.
Eu mesmo quero fazer um vídeo à parte assim, sobre ele. Vou tentar fazer em breve. Agora, a gente pula para 9 anos depois, com o remake de O Massacre da Serra Elétrica, dirigido pelo Marcos Nispel. Eu preciso de admitir que o remake foi um filme que eu assisti antes do que o original, porque não era fácil. Eu nunca encontrei o Massacre da Serra Elétrica nas locadoras dessa bendita Santo André que eu vivo. Olha, eu era cadastrado em praticamente todas. O Massacre da Serra Elétrica eu só consegui ver pela primeira vez, talvez com os meus 15, 16 anos, quando eu encontrei DVD de qualidade, esses de banca de jornal, num sebo. Naquela época eu não tinha nem banda larga para pensar em torrent, por exemplo. Sim. Então o remake ele veio antes para mim. Eu tenho essa questão também das franquias de terror que eu nunca tive a chance de vê-los em ordem cronológica. Era pela ordem que eles estavam disponíveis para mim lá na infância para adolescência. Sim. E assim, eu não sei se afetaria o meu julgamento se eu tivesse visto o original realmente antes do remake, mas eu tive a oportunidade ao longo da minha vida de rever o remake várias outras vezes e realmente gosto muito dele. Eu acho que eu nunca discuti com você sobre ele. Acho que eu falei já com outros amigos, mas com você não lembro, assim, de saber as suas impressões sobre ele. Eu gosto muito dele. Valeu, Malboro. Não. Eu de novo me peguei surpreso aqui, porque a gente, né, como a gente já falou, a gente fala bastante sobre esses filmes, ama e tal, mas eu tive a mesma experiência. Eu assisti primeiro de 2003, antes de assistir o original, e eu também não acho que isso vai impedir o meu senso de julgamento, e eu acho ele, eu já vou até adiantar aqui, que eu acho que ele é tipo 3 para 4 costelas, contextualmente também. Eu acho que é um dos melhores remakes de filmes considerados slashers que a gente tem. É do Marcos Nispel, que aí eu acho que a gente já difere um pouco a opinião, mas eu acho que o Sexta-feira 13 dele também se encaixaria em um remake que consegue fazer jus à franquia de mais de uma forma, mais de uma camada. E eu acho que o remake de 2003 ele consegue preservar o sentimento do primeiro filme de visceralidade ou de um filme baseado em fatos reais e tem elementos dos anos 2000 nele, só que ele consegue realizar isso de forma muito boa e até perturbadora, de formas que para mim se equipara ao primeiro filme, assim. Tem umas sequências filmadas em Super 8 no filme, tem tirando a parte dele se divertir com ser um filme de terror, sabe? Tipo, seja isso com alguns planos como aquele onde a câmera passa pelo buraco da boca de uma menina que se matou e tal. Mas o maior adição dele também, sabendo que os coadjuvantes são tão, no Massacre da Serra Elétrica, os coadjuvantes são tão importantes quanto os protagonistas, você tem o Arlie Hammer, que para quem não conhece, ele é o sargento do Nascido para Matar, né? Uma pessoa que é bom em fazer papéis totalmente desprezíveis, mas muito carismáticos, como um dos integrantes da família Sawyer, que no remake é a família Hewitt, né? Se não me engano. É a família Hewitt, e é isso, assim, por isso que eu falei que o Massacre da Serra Elétrica 3, por mais que não seja um filme de fato bom, é um filme, ele junta todos os elementos dos filmes anteriores do Massacre da Serra Elétrica e entrega um filme que ele é um remake mesmo do original, tem várias cenas que remetem diretamente ao original, a cena do gancho nas costas, enfim, e consegue levar isso para a nova geração de forma muito competente, assim. Não sei, eu concordo com você, eu também acho ele muito bom, eu acho ele muito competente. O que você acha? Eu estou de acordo com tudo que você falou e acho também interessante como, embora ele seja totalmente diferente do original, inclusive esteticamente falando, eu acho que ele também consegue ser igualmente sórdido à sua maneira. O Marcos Nispel é um sujeito que veio do universo dos videoclipes da MTV. Ele impõe uma atmosfera, uma estética diferente para o seu filme, e acho que às vezes ele até mesmo fabrica algumas imagens que talvez possam soar um pouco forçadas para, enfim, criar uma espécie de
poesia macabra, como tem no momento lá em que um dos personagens está correndo entre varais com vários lençóis brancos. Sim. Mas acho muito interessante que, apesar de às vezes recorrer a essa estética que também é oriunda dos videoclipes, ele é um filme que também consegue ser muito sórdido. Tem imagens como essa que você mencionou do suicídio, em que a gente tem essa perspectiva da bala que atravessou o crânio. Tem também a da protagonista revendo o Leatherface com o rosto do próprio namorado. Ele tem cenas assim que são bem impactantes e são bem recentes assim na minha memória. Sim. E para um filme que é produzido pela Platinum Dunes do Michael Bay, ele é surpreendentemente contido, assim. Obviamente, como você disse, ele tem uns vícios de filmes dos anos 2000, seja na montagem meio clipada, né? Meio planos muito curtos e trilha sonora muito proeminente. Ele consegue pegar esses elementos e fazer a favor do filme, né? Como você disse, essa coisa meio sórdida, um plano detalhe do personagem arrastando a unha na parede, a unha quebrando, né? E mesmo essas construções de planos que são excessivamente de clipe mesmo, maneirista, meio artístico demais, na unidade do filme acaba funcionando. E aí é isso, ele adiciona elementos de filmes anteriores da série, tipo, ele pega crianças do terceiro filme, ele pega algumas coisas do segundo em relação a, tipo, figuras femininas da família, tipo, ele faz um remake que, tipo, tinha meio que tudo para dar errado em relação ao contexto, anos 2000 e tal, e surpreendentemente consegue ser um filme que faz jus ao legado, assim. Ele veio num momento em que, assim, o que estava pautando o terror não era nem necessariamente os remakes, né? Ele até conseguiu se antecipar a isso. Que a gente estava falando, era uma época que estava prevalecendo era os Dear Horrors, né? Era a proliferação do terror asiático. E, assim, como uma nota, eu preciso apontar a Jessica Biel, que eu acho que ela faz, assim, uma mocinha sobrevivente espetacular. É uma das atrizes assim, que eu acho mais subestimadas. Assim, gosto muito dos filmes de terror que ela também se envolve. E eu acho que ela tá espetacular aqui também. Ela tá maravilhosa. E não pela regata branca sem sutiã. Ela realmente tá maravilhosa, assim, como Scream Queen. Nossa, mano, ela tá ótima mesmo. Olha, eu coloco com 4, viu, Costelas. Eu não sei se você queria baixar para 3, eu colocaria não, 4. Eu tô de acordo. E eu até tô surpreso que você também esteja de acordo. E eu tô surpreso comigo mesmo, sabe? Que, tipo, eu concordo. Comigo. Bom, então vamos partir para o próximo, que é o Massacre das... eu acho que eu me perdi aqui. Deixa eu só pegar aqui. Tá. Que eu não peguei o IMDb, que não estava no... Bom, agora vamos partir para o próximo, que é o Massacre da Serra Elétrica, o início, produzido em 2006, com direção do Jonathan Liesbman, que é um prequel do remake. Aí, para mim, aqui já vai entrando naquela questão que eu também já discuti com você em vários nossos encontros, de ser uma sequência que ela não consegue comprovar, ela não consegue se impor assim como um capítulo que tem razões de existir, sabe? Justamente por ser isso, por ser um prequel de um remake. A gente às vezes já questiona a existência, a necessidade de remakes. Aí, para mim, já é mais grave ainda quando a gente está nesse campo do prequel do remake, embora a gente concorde que o remake seja muito bom. Mas acho que, para mim, a minha avaliação principal em relação a esse filme é isso mesmo, essa dificuldade de provar que era necessária a sua existência, sabe? As minhas percepções em relação ao prequel do remake são as mesmas, do tipo, por que esse filme existe. Eu acho que, tipo, é até mais de mérito do remake, que ele acabe de forma muito conclusiva, assim.
Onde tipo, eles falam, pô, não tem como fazer uma sequência depois desse filme, então vamos fazer a prequela. E aí é um filme também que eu não consigo, de fato, desgostar ou odiar na franquia do Massacre, porque no final das contas, com um final extremamente cínico do filme e pessimista, para mim contribui mais ainda para a ideia do Massacre da Serra Elétrica ou pro ponto maior que ele quer provar, né? Que é essa força de violência que acontece e quando a mocinha acha que tá tudo bem, a força volta e acaba com qualquer pingo de esperança que poderia existir, assim. O início, para mim, é um dos filmes mais inferiores da franquia, mas mesmo assim eu consigo tirar um pouco de méritos, não só pelo retorno do Xerife Hoyt, né? Do antagonista do primeiro filme, que é carismático pra caramba e é colocado numa dinâmica mais ainda do Nascido para Matar, com toda a questão de um coadjuvante que fugiu do alistamento do exército e tudo mais. Então, tipo, é um filme que ele consegue escapar, não pelo gore, que existe muito proeminente nesse filme, deve ser o filme mais violento da franquia em relação ao quão explícito ele é, né? O quão gráfico ele é, mas eu não consigo desgostar totalmente, isso que é foda, Alex. Eu acho que ele pelos coadjuvantes, pelos vilões ou os antagonistas, ele consegue se elevar mais do que ele merecia, assim. Tipo, eu colocaria ele em Duas Costelas, porque de fato eu não acho que ele seja uma bomba, mas eu acho que ele é desnecessário, beleza. A partir desse desnecessário, ele consegue ser melhor do que ele deveria ser, em primeiro lugar, sabe? Não, eu também não acho que ele seja uma bomba e concordo em deixá-lo com Duas Costelas, porque até um capítulo que eu tenho um interesse assim, de rever em algum momento. Talvez eu até deveria ter visto agora, nesse momento, nessa tier list, mas também queria ter um pouquinho esse distanciamento que para mim ficou muito forte para mim em relação a esse filme, porque por ele é exatamente isso. O remake ele tem ali uma estrutura que acaba em si mesmo. Ele não te dá digamos, um repertório para uma sequência, mas ele também já te deu informações mais do que suficientes em relação à dinâmica daquela família Hewitt, ao ponto de não ter mais o que desvendar em relação a eles num prequel. Então, para mim, essa questão de ele não apresentar dados, não abrir caminhos para que a mitologia em relação ao Leatherface e todos aqueles que o cercam sejam levados para outros caminhos. Então, mas ainda assim não acho assim, um filme terrível. Ele é eficaz mesmo na sua violência. Eu acho que ok também deixá-lo nessa fileira de Duas Costelas. Aí eu já quero... Estamos começando a se entender. E por enquanto a gente só discordou assim de maneira muito nem tão extremada, mas acho que em relação ao segundo filme. O restante a gente está num consenso assim, ó, bem amigável. A gente não quer matar um ou outro aqui ainda. Comer a carne do outro. Agora o próximo filme outro que talvez junto com o quarto episódio, o Retorno, seja tão odiado assim pelos fãs, que é o Massacre da Serra Elétrica 3D, A Lenda Continua, do John Leusephop, eu acho que é assim que se diz o sobrenome dele, e que traz a Alexandra Daddario como protagonista. Foi produzido em 2013. E ele é basicamente, né, uma sequência não vou dizer direta, mas ele ignora tudo que foi feito na franquia depois do filme original. Então, ele se passa aí no universo posterior ao filme original. Eu acho ele muito risível em relação aos anacronismos que ele tem. Porque, se eu não me engano, ele se passa quantos anos após os eventos do filme original? Deveria ser 20 anos. Mas ele tem uma confusão na linha do tempo desse filme, né?
Super, porque ele se passa num contexto em que até celulares já existem, né? Como assim? Aqui, qual é a realidade alternativa ele está querendo representar aqui? Eu acho que, assim, na minha vida, em termos de anacronismo, esse é um filme, assim, mais feio nesse sentido que eu já assisti. É muito feio mesmo. Talvez seja... Provavelmente ele é proposital, mas ele nunca justifica essa escolha, né? Sim, sim. Você tem celulares fazendo streaming enquanto as cenas acontecem, ainda que o filme deveria se passar 10 anos antes, quando não existia streaming, quando não existia essa tecnologia. A Alessandra Daddario deve estar no começo dos 20 anos dela, mas quando acontece, quando ela é bebê, em 74, em 2013 ela tem 20 e poucos anos, sendo que ela deveria ter 30 e poucos, sabe? Tem todas essas questões, mas eu ainda, de novo, outro filme da série que eu não consigo desgostar apenas justamente por essa... não quero usar o termo farofa, mas é quando o Massacre da Serra é o filme da série onde ele descaradamente, não de forma cult, como o Nova Geração, né, como o 4, ele tá falando, bom, a gente vai se divertir com isso, é um parque de diversões, é um slasher, então a gente vai tratar ele de forma até leve, sabe? Vamos se divertir aqui com a família e vamos até tentar simpatizar com o Leatherface, vamos tentar tornar eles mais empáticos, assim. Eu não deixei essa deixa no meu comentário, porque eu só me atentei a esse aspecto negativo do anacronismo, mas ainda assim eu acho ele extremamente divertido. Acho que só o fato dele ser um filme que foi lançado com a tecnologia 3D já evidencia justamente esse lado de parque de diversões, que ele tem sequências que literalmente quer, inclusive em parques de diversão, que ele quer enfatizar esse senso de diversão. E acho realmente bem interessante também essa viravolta na conclusão, no terceiro ato dele, que é justamente a de fazer com que a gente visualize o Leatherface por um outro prisma, por um prisma mais empático, como se ele fosse realmente a maldade dele fosse uma consequência do entorno. Fosse incompreendida, né? Eu acho a farofa mesmo da franquia, junto com o quarto. E eu acho divertido e, assim, também não tenho vergonha de dar 3 costeletas para ele. A gente está muito, muito conectado aqui, porque eu também. Eu acho que, tipo, o fato dele se chamar, tipo, Texas Chainsaw 3D, é exatamente isso. Já ele não esconde a vocação dele, as pretensões. É isso, ele é isso. Sabe? Então, e olha que você pode justificar a sua leve embriaguez, que você tomou umas latas durante a conversa, mas eu tô só. Tomei e não, tá surpreendentemente são, sabe? Tá a sobriedade das escolhas. Tá, para finalizar, então, qual é a nossa tier list a respeito de a franquia Massacre da Serra Elétrica? Você vai falar de Leatherface, que foi lançado aqui no Brasil direto em home video como Massacre no Texas, produzido em 2017. Dirigido por Alexandre Bustillo e Julian Maury. Quais são as suas impressões, sensações em relação a este filme? Que ele é agora um prequel do original, né? Assim como o Massacre 3D, ele quer fazer ele se passa na mesma linha temporal, supostamente, e, de novo, é um filme... São os irmãos da Intrusa, não são? Do Inside, do Novo Extremismo Francês? São. Exatamente. Eles estavam há anos querendo fazer um filme em Hollywood, nunca as oportunidades que se apresentavam eram logo descartadas por eles, e é um filme que também tem algumas... ele foi alvo de censura dos produtores e tal, é uma produção problemática, mas eu não consigo deixar de gostar de como eles usam a violência extrema e exagerada
em prol da mensagem final que é reiterada pela sequência final com a música It's Over Now, da Patti LaSalle, onde é basicamente um filme sobre a perda, sobre a inocência roubada, por mais pretensioso que isso soe, é meio que sobre isso, sobre o como dialoga para mim muito com o Massacre 2, ainda que não seja uma sátira nem nada, é sobre como o nosso proto-Leatherface, né, o nosso Jed, ele é inserido num mundo de maldade de todos os lados das pessoas, dos psicopatas, até da parte que deveria servir como a lei e como as figuras de autoridade são cruéis. É um mundo onde todas as figuras são meio que desprezíveis e a gente vê uma inocência sendo roubada e destruída no filme. E é isso, até chegar nessa mensagem, a gente tem um filme irregular, que possui várias questões de roteiro meio problemáticas, alguns coadjuvantes exagerados, mas eu acho que através desses exageros, inclusive com a figura do Stephen Dorff, a gente chega numa mensagem que para mim é muito concisa, assim, de perda da inocência mesmo, só que na chave do vilão. De novo, é mais um filme da franquia que quer humanizar essas figuras. Talvez daí venha para mim o maior problema do filme, que é às vezes tentar humanizar demais os Sawyers, né? Toda a família Sawyer. E para mim já não precisava tentar humanizar eles demais, porque já existia a parte humana no nosso jovem Leatherface, né, no filme. Então, tipo, é um filme que para mim tem muitos problemas, mas que a mensagem principal ela não é descaracterizada totalmente e talvez seja uma divergência nossa, assim, porque eu acho que ele, de novo, estaria nas três costelas, assim. O que você acha? Eu tenho alguns conflitos em relação a esse aspecto da humanização que existe dos personagens neste capítulo específico, porque acho muito interessante como, de certa forma, a conclusão desse filme tem aquela chave que, de fato, transforma o Leatherface nesse vilão que a gente conhece hoje. Ele tem aquele dilema entre salvar a protagonista do filme ou eliminá-la para, enfim, coincidir com as vontades da maldade da família dele. Mas aí também entra em alguns conflitos até com o próprio personagem do que ele deveria ser o herói da história, como esse sujeito em busca de vingança, mas aí ele também aparece como essa autoridade um tanto com uma ética às vezes até um tanto questionável. Eu não sei, eu acho que é um filme que para mim falta uma figura identificável, até por conta da protagonista em si. Para mim talvez seja até uma das mais esquecíveis assim de toda a história dessa franquia. E também é um capítulo para mim se enquadra muito naquela opinião que eu já tinha sobre o Massacre da Serra Elétrica, o início, que é o prequel do remake. Aqui, sendo o prequel do original, ele para mim não consegue justificar. Ele para mim não consegue ser, sabe, um filme tão interessante quanto o Halloween do Rob Zombie, por exemplo, sabe, que ele constrói ali aquela infância / pré-adolescência do seu protagonista ao ponto de você compreender as razões que transformaram ele naquele monstro. Eu Sim. acho que aqui o filme, para mim, ele não oferece para mim esses combustíveis dramáticos o suficiente para validá-lo. Mas você acha ele tipo bomba ou seria tipo duas costelas? Assim? O que você acha? Eu não acho ele assim um bom filme, mas se eu não acho uma bomba, eu colocaria com duas costelas. Sim. Porque não é real, mas é justamente isso, eu concordo, assim. É quase que eu acho curioso que os filmes da série, eles tenham decidido que eles querem tornar o Leatherface meio empático, assim, talvez mais... O segundo filme já tinha um pouco disso, mas para mim foi uma progressão muito de, tipo, desde o segundo filme, o terceiro meio que dá uma pulada nisso, mas o tipo de já retratar
o Leatherface, né, o Jed, como uma figura infantil, vulnerável, e aí parece que os filmes seguintes estavam muito interessados por isso, assim, tentar humanizar ele, tentar tornar ele um pouco mais complexo. E, tipo, de um lado, eu acho que isso que enfraquece um pouco, porque o filme original estabeleceu ele, e até o remake, né, como uma força da natureza imparável, e tipo, um bicho-papão do tipo humano, mas é um brutamontes, meio que sem consciência. É trágica a figura, obviamente, só uma máquina de matar, sem muita consciência. Mas os filmes posteriores, assim como esse Leatherface, tipo, estão muito tipo interessados em tornar ele empático, interessante, assim, saca? E tipo, o Leatherface, de fato, é um filme composto de figuras muito odiáveis, mesmo como você falou, eu concordo. A Scream Queen da vez, né? A protagonista, ela não tem muito carisma, assim, não existe muita empatia por ela como personagem de um filme. E eu acho que, tipo, o filme meio que se realiza no final, assim, com aquela sequência onde ele costura, né? Spoilers aqui, mas onde ele faz uma máscara muito especial, né? E acaba até atribuindo um pouco mais de peso psicológico para a patologia do Leatherface, assim, a boca feminina, o olho masculino, enfim. É a sequência final, para mim, que eleva o filme mais do que ele é. Ainda que ele como filme, como unidade, não consiga transmitir exatamente essa mensagem com clareza, alguns momentos chaves e a sequência final meio que salvam ele para mim tipo de um filme ruim mesmo, sabe? Então eu concordo aí, duas costelas. E aí, qual é o nosso consenso aqui sobre a série? Então, nós temos aqui, eu não sei se a gente também teria, acho que a gente não precisa, né, também organizar qual é o melhor, assim, por fileira. Eu acho que nesse conjunto aqui, avaliando por colunas, não por fileiras, acho que já é mais suficiente, assim. E, assim, dos 8 episódios até então, nós temos, assim, 2 irretocáveis, sendo original e remake, 3 ali episódios que estão bem cotados na nossa avaliação. Eu tô surpreso com isso, inclusive. Então, assim, de um modo geral, eu gosto assim, da franquia Massacre da Serra Elétrica. Acho que todas as franquias de terror assim, que num consenso assim, coletivo é apontado como é horrível, só o original presta, sempre tem os episódios assim, que me conquistam assim, por caminhos às vezes totalmente inesperados. Que assim, a gente tem uma boa franquia, tem regulares e nenhuma bomba. Talvez essa bomba seja com esse nono filme que vai entrar na Netflix em breve, né? Mas aí fica para outro momento. Exato. Mas eu acho curioso como nenhum filme da franquia conseguiu ou tentou replicar o clima real meio cru do primeiro filme, né? Ausência de trilha sonora ou planos mais cinematográficos mesmo, no quesito de não ser de não ser documental, sabe? A franquia ela pode ir para vários caminhos e isso para mim é a parte mais interessante sobre ela, sabe? A gente tem isso, os filmes que a gente gosta, que é meio parque de diversões, tem os regulares que seja por causa de ser refém da época, ou sei lá, ou que é mais extremo, de gore, ou que quer empatizar ele. Então, tipo, eu acho que é uma franquia que pode ir para vários caminhos. E o caminho desse novo filme parece meio estranho mesmo. Depois a gente ver que resultado ele vai garantir. Mas, Cauê, é isso. Deu quase 1 hora de conversa. Acho que é um tempo bacana para avaliar uma franquia com 8 capítulos, né? Sim. De épocas também tão distintas e com propostas também bem diferentes. E foi ótima a conversa, até conhecer um pouco mais sobre as suas preferências dentro da franquia. E, bom, já vou deixar exposto aí meu convite para a gente repetir a dose com outras franquias. Tem várias, né? Eu tenho muita vontade, por exemplo, de
Em algum momento desse ano eu vou tentar resgatar a franquia Colheita Maldita, que eu acho que eu parei talvez no 4º filme. Não, são muitos filmes, esse que é o lance da Colheita Maldita. É tipo Amityville, sabe? A gente vai, se a gente for terminar de ver todos os filmes da Amityville, dá 1 ano de vídeo pro seu canal, assim, é muita coisa. Esses dias eu tava vendo um que é Amityville misturado com lobisomem. Eu vi. Eles têm uma produtora bem capenga que tá fazendo uma série de filmes com o Amityville no título, mas que nada tem a ver com, enfim, o livro, né, os filmes originais. Ele só se apropria mesmo do Amityville como uma marca, né, que necessariamente investe muito a franquia que a gente tanto conhece. Mas Fê, depois a gente discute em off, assim, outras franquias de interesse, de repente alguma que vai ganhar, né, um reboot, um remake, ou seja lá o que for. Nos próximos meses a gente retoma essa conversa. Foi divertido fazer isso. Obrigado. Obrigado pela sua participação. Até uma próxima. E se inscrevam no Cine Resenhas e também fiquem atentos na descrição, que eu também vou deixar os links onde vocês podem acompanhar o trabalho do Cauê, que é bem bacana. É isso, abraço, meu cara. Obrigado. Obrigado, Alex. Obrigado pelo convite. E foi divertido pra caramba fazer essa tier list. Valeu, gente. Valeu.